Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa aurora, bom crepúsculo. Bem-vindos aqui ao segundo vídeo, né, da nossa série sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e o CISNAMA. Lembrando que, como as nossas séries de vídeos, ele tem uma sequência lógica, então, se você não assistiu o vídeo anterior, é importante que assista e veja esse na sequência. Tá? Nesse videozinho aqui, nós vamos tratar sobre os princípios da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o apelido de os 10 mandamentos, porque são 10 princípios. Tá? Lembrando que, como nós vimos uma série de vídeos sobre os princípios do direito ambiental, esses aqui, eles têm relação com aqueles princípios, mas especificamente esses princípios aqui estão voltados para a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, são os princípios da nossa lei, da lei brasileira da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a ideia aqui é que eles vão ser conceitos, ideias que vão nortear, que vão direcionar a atuação da política nacional do meio ambiente brasileira. Tá? E, falando isso, a gente vai perceber que tem alguns princípios que não tem muito bem uma cara de princípio. Né? Ele tem uma cara, às vezes, de um objetivo, às vezes, ou de uma diretriz, ou às vezes até de um meio para se atingir um determinado objetivo, não tem muito uma cara de um princípio. Tá? Então, vamos parte a parte por esses 10 princípios. O primeiro deles é que a Política Nacional Brasileira de Meio Ambiente vai se orientar por uma ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Então, a gente já vê aqui um determinado princípio do direito que nós vamos trazer aqui, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, então uma ideia parecida com o que a gente viu lá na Constituição, esse patrimônio público a ser assegurado e protegido tendo em vista um uso coletivo, aquela ideia de que o meio ambiente é de uso de todos e não de posse. Né? No caso, ele considera aqui como um patrimônio público. Então, o que a gente tem aqui? A noção do equilíbrio ecológico, né? Então, que está ligado justamente ao princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nós vimos na série de vídeos anteriores, a ideia de que ele tem que ser necessariamente assegurado e protegido, que remete à obrigatoriedade de intervenção do poder público, que é um outro princípio do direito ambiental. E, por fim, essa ideia de que ele é um patrimônio público e é para ser usado por todas as pessoas, um uso coletivo. Então, que aí, por sua vez, remete à ideia do acesso equitativo aos recursos, princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Tá? Então, a gente consegue perceber que, embora não sejam princípios do direito ambiental propriamente dito, dentro da nossa política, os princípios vão se relacionar, sim, com aqueles princípios gerais do direito ambiental. Se você está na dúvida, não sabe o que são esses princípios, volta lá que nós temos uma série de 7 vídeos sobre os princípios do direito ambiental. Um segundo princípio é que a gente vai se pautar no Brasil que o uso tanto do solo, do subsolo, da água e do ar, então a gente está falando aqui do meio ambiente físico, ele tem que ser um uso racional, um uso inteligente. E isso, por sua vez, vai permitir, se você usar ele de forma racional, vai permitir que ocorra um desenvolvimento sustentável. Um terceiro princípio, que não é muito bem um princípio, né, a gente pode pensar isso até como uma ação, né, mas enfim, é que o uso dos recursos ambientais, aqui ele não fala se são do meio físico, do meio biológico, tem que ser planejado e fiscalizado. De certa forma, também se relaciona aqui ao desenvolvimento sustentável, porque para você ter um uso racional, você precisa planejar e fiscalizar. E se você consegue planejar e fiscalizar esse uso e que o uso seja racional, você consegue atingir o desenvolvimento sustentável, que é um dos princípios mais básicos aí do direito ambiental. Quarto princípio, que não é um princípio, né? É uma ação, é aquilo que a gente deve fazer. Deve fazer o quê? Proteger os ecossistemas preservando áreas representativas. O que é essa ideia? Aqui, áreas realmente no sentido de locais. Né? Quando a gente fala de preservação de áreas representativas, a gente está pensando em unidades de conservação, tá? UCs. Tá? Então, que a gente vai ter no Brasil uma lei só para isso, para preservação de áreas representativas. Outro princípio é que atividades que sejam potencial ou efetivamente poluidoras, quer dizer, que elas podem vir a ser poluidoras, ou que a gente já sabe que são poluidoras,
têm que ser controladas e têm que passar por um zoneamento, quer dizer, você vai dizer onde que elas podem, onde que elas não podem fazer. Então, aqui, a ideia a gente tem, por um lado, a precaução e prevenção. Precaução porque a gente vê o potencial, então é uma coisa que pode ser poluidora, ou efetivamente poluidora, prevenção. E se a gente não quer que ocorra poluição, então a gente está querendo garantir, então, uma vida saudável, uma vida com qualidade sadia, que é o princípio da sadia qualidade de vida. Então, mesmo nesses princípios aqui da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente consegue ver que todos eles, assim como nós vimos para o artigo 225 da Constituição, todos eles têm algum princípio do direito ambiental embutido. Bom, também outra coisa que não tem muito cara de princípio, né? Que você não tem como princípio incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos. Então, a ideia de que o Estado, isso, vamos pensar, desde 81, tá, gente? 81, que era um governo de ditadura militar e que não era muito preocupado com o meio ambiente, não era preocupado muito com aspectos sociais, que dirá com o meio ambiente. Mas, enfim, está lá nessa lei. Quem escreveu essa lei pensou nisso, né, que é um dos princípios é que o Estado devia incentivar o estudo e a pesquisa dessas tecnologias voltadas para o uso racional e para a proteção também dos recursos ambientais. Isso realmente não parece um princípio, né, parece mais, a gente vai ver inclusive que temos um instrumento para isso, e o governo brasileiro deve, então, acompanhar o estado da qualidade ambiental. Para quê? Para que você possa planejar, para que você possa fiscalizar e para você possa atingir outros daqueles objetivos, como, por exemplo, o uso racional dos recursos. Outro do princípio, dentro da nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é que áreas degradadas têm que ser recuperadas. Que aí, muito claramente, a gente está dentro do princípio da reparação, que nós vimos também na série de vídeos anterior. Outro, o nono, né? A gente está chegando no fim, eu falei que eram 10 princípios, né? Áreas que estão ameaçadas de degradação, quer dizer, as que estão degradadas, a gente recupera. As que são ameaçadas de degradação, a gente deveria, em tese, proteger. Tá? Eu sei que na cabeça de muita gente vai achar isso, mas como isso? Várias dessas coisas não acontecem, a gente vê muitos problemas ambientais, lembrando que esse é um problema de vontade política, que é a implementação da lei, a fiscalização para que ela seja cumprida, e que tem mesmo que ter um interesse político por trás. Mas o conjunto legal no Brasil é muito bom para a área ambiental, o que a gente precisa mais mesmo é que ele seja implementado de fato, né, que passe a valer. Então, essas áreas que são ameaçadas de degradação, um princípio nosso da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é que essas áreas têm que ser protegidas. E, por fim, educação ambiental. Esse 10º princípio fala de educação ambiental para todos os níveis de ensino, dentro da própria ideia de educação ambiental no Brasil, que inclusive não se restringe só, depois teve uma lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que não precisa ser só de ensino, tá? Pode ser também espaços não formais, como educação da comunidade, por exemplo. Tá? A ideia é o quê? Capacitar para, olha uma palavra-chave aqui, ó, participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, desde a nossa lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, já temos a ideia de informação pela educação ambiental e de participação, informação para participação. Dois também dos princípios bem centrais aí do direito ambiental. Certo, pessoal? Então, essa foi os 10 princípios da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e no próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho mais sobre as definições e os instrumentos.